Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12. Carta aos Hebreus, no capítulo 12. Quero ler com os irmãos do versículo de número 1 ao versículo de número 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos para que o Senhor nos abençoe nesta manhã e que fale ao nosso coração ao meditarmos na Tua palavra, e que o tempo todo, ó Deus, nós sejamos impactados por esta realidade gloriosa de Jesus Cristo, o vencedor. Opera em nós, fala conosco, e que a partir da pregação, a partir da operação do Teu Espírito em nós, nosso coração seja reanimado na Tua presença, para vivermos cheios de ânimo, de vigor, de vida, para Te servirmos e para vivermos com alegria neste mundo que o Senhor nos dá para vivermos. Opera com graça, é o que nós Te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Hoje é domingo de Páscoa, o domingo em que especialmente, queridos, nós lembramos da ressurreição de Jesus. E digo especialmente porque nós deveríamos nos lembrar da ressurreição de Jesus todos os dias e especialmente aos domingos. Todas as vezes, queridos, que nós nos reunimos para adorar a Deus, nós deveríamos trazer à memória o fato de que Jesus está vivo, Ele ressuscitou. E é justamente por isso que nós nos reunimos aos domingos, irmãos. O texto que nós acabamos de ler nos fala a respeito da realidade da Páscoa, mas de uma forma que nós não estamos acostumados a olhar para as Escrituras. Normalmente, queridos, nós olhamos para a palavra do Senhor e nós pensamos que existem ali alguns textos que falam da Páscoa, alguns textos que falam de Jesus, alguns textos que falam sobre realidades específicas, quando na verdade toda a palavra do Senhor nos fala sobre a Páscoa. Toda a Bíblia nos fala a respeito de Jesus. E quando nós lemos nesse texto, Hebreus capítulo 12, ali no versículo 2 especialmente, que Jesus suportou a cruz e que agora está sentado à direita do trono de Deus, o autor dos Hebreus está dizendo para nós, nos lembrando que Jesus de fato venceu a morte, Ele ressuscitou, é o vencedor. E o contexto da vitória de Jesus, queridos, é justamente o contexto que nós devemos ter em mente quando nós lemos o texto que acabamos de ler. É bastante comum as crianças, que agora vocês ouvem elas fazendo essa bagunça toda, mas é uma bagunça santa, uma bagunça boa, né? É bastante comum que as crianças, especialmente os meninos, queiram ser esportistas quando crescem, não é verdade? Essa semana eu estava conversando com o Bruno e a Keila, e eles falaram que o Saulo quer ser jogador de futebol. Quem sabe o Paraná tem uma solução, né? Quem sabe? É raro a gente encontrar um menino que nunca tenha pensado em ser jogador de futebol. Então, queridos, de certa forma, muitos de nós já nos imaginamos um dia
competindo em um estádio lotado, não é verdade? O autor da carta aos Hebreus tem essa mesma imagem em mente quando ele se dirige aos seus leitores. Ainda que ele estivesse falando com os judeus do seu tempo, mas judeus que estavam na diáspora, ele sabe que todos eles conheciam os Jogos Olímpicos e os eventos esportivos, porque eram eventos extremamente populares naqueles dias. Seria mais ou menos como a Copa do Mundo para nós hoje. Até quem não gosta de futebol, gosta da Copa do Mundo, gosta de assistir, acaba assistindo lá os jogos da Copa do Mundo. É por causa disso, queridos, que uma corrida sendo disputada num estádio lotado de pessoas assistindo era o cenário ideal para ilustrar a perseverança na fé que o autor da carta aos Hebreus quer nos passar. Uma corrida que demandaria um esforço agonizante que só vai terminar na glória. É essa a carreira que nos está proposta, irmãos. A corrida de perseverarmos até o fim. Perseverarmos até alcançarmos a alegria plena prometida na glória. O problema, queridos, é que nós vivemos na época em que os cristãos são menos perseverantes, menos se mostram perseverantes. Nós vivemos justamente no tempo em que os cristãos mais se veem atraídos por uma fé falsa e por causa disso acabam se desviando. Seja por causa do pecado, seja por causa de um intenso sofrimento, da dor, da perseguição, ou quem sabe até mesmo por se sentirem mais atraídos pelos encantos desse mundo, nós somos tentados sim a abandonar a carreira, a corrida. Somos tentados a desistir. E talvez você mesmo possa pensar, pastor, como é que eu vou perseverar se eu tenho vivido em tanta tristeza todos os dias? Pastor, como é que eu posso perseverar se eu só consigo encontrar encorajamento para os meus sofrimentos nas coisas desse mundo? Em outras palavras, queridos, para nossa tristeza, nós temos visto irmãos e irmãs se desviando, porque o único consolo que encontram diante das dificuldades da vida estão no estádio de futebol ou nas séries do Netflix, ou em relacionamentos tortos, ou no consumismo, ou no sucesso profissional. Esse texto, queridos, foi escrito para que nós pudéssemos nos lembrar que se Jesus ressuscitou, nós podemos perseverar olhando para Ele. A carta aos Hebreus foi escrita em um contexto de perseguição, irmãos. Os destinatários originais, os leitores originais dessa carta, muito provavelmente eram judeus convertidos ao cristianismo, que por algum motivo foram expulsos dos seus lares e da convivência com outros judeus, porque confessavam Jesus como o rei Messias que haveria de vir. Por causa disso, eles viviam num intenso sofrimento. Provavelmente muitos deles tinham perdido os seus empregos, não podiam mais frequentar as instituições judaicas, haviam perdido o contato com as suas famílias e ao mesmo tempo não eram bem-vindos nas instituições gentias, porque eles eram judeus, mas para os judeus eles não eram mais judeus. Eram exilados, provavelmente refugiados em algum lugar da Itália, ainda que nós não possamos afirmar isso com certeza. O que nós podemos afirmar é que certamente eles enfrentavam um sofrimento terrível, separados das suas casas, das suas famílias, às vezes sem poder nem trabalhar e levantar o seu sustento. E diante de tamanho sofrimento, queridos, nós não podemos ignorar o fato de que muitos provavelmente se sentiam tentados a negar a sua fé e retornarem à vida como judeus, negando Jesus como Salvador. É nesse contexto que o autor da carta aos Hebreus quer estimular os seus leitores à perseverança.
E por causa disso, inspirado pelo Espírito, Ele também está incentivando a mim e a você a perseverança. E Ele faz isso, queridos, nos fazendo correr essa carreira, olhando e pensando em Jesus, pensando na morte da cruz, mas principalmente nos fazendo olhar na vitória de Cristo sobre a morte. Se nós vamos participar dessa corrida, e nós precisamos, então nós precisamos saber que nós somos vencedores em Jesus. E somos vencedores porque Jesus ressuscitou e está sentado à direita do trono de Deus. Em outras palavras, queridos, a Páscoa nos faz perseverar. E isso acontece porque, em primeiro lugar, a Páscoa nos faz perseverar porque nós sabemos que isso já deu certo no passado. Em boa parte dos esportes, irmãos, jogar em casa pode fazer uma grande diferença no resultado de uma partida, não é verdade? Um time não muito forte pode até conseguir bons resultados ao jogar incentivado pelos seus torcedores. Quando o Brasil sediou os Jogos Olímpicos de 2016, queridos, ficou famosa uma luta entre dois atletas da Ásia Central, se eu não me engano, um do Azerbaijão, outro do Cazaquistão, que os brasileiros começaram a torcer pelo juiz, simplesmente pelo fato de que o único brasileiro no ringue era o juiz. O autor da carta aos Hebreus quer nos mostrar que em nossa corrida perseverante, queridos, nós estamos jogando em casa. Isso porque ele nos diz no começo do versículo 1, do primeiro versículo, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Se o cenário que o autor quer nos passar é a imagem de um evento esportivo, queridos, então ele nos diz, tem uma torcida à nossa volta. Eles estão ali como testemunhas do que vai acontecer na nossa corrida, como testemunhas daquilo que já aconteceu na vida deles. Quem é essa grande nuvem de testemunha, irmãos? O capítulo 11 nos diz, esta grande nuvem de testemunhas são os heróis da fé. O capítulo 11 de Hebreus nos mostra ali a galeria dos heróis da fé, aqueles que no Antigo Testamento enfrentaram a perseguição, a opressão de povos inimigos, a incredulidade e a imoralidade dos seus compatriotas, e que por causa disso eles enfrentaram um intenso sofrimento. Foram apedrejados, cerrados no meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, passaram necessidades. Foram afligidos e maltratados. Como o próprio texto de Hebreus nos diz, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. E mesmo tendo enfrentado tamanho sofrimento, irmãos, estes santos do passado perseveraram até o fim. Mas perceba, irmãos, estes homens e mulheres do passado perseveraram, mesmo sem receberem a promessa. Eles perseveraram pela fé no Messias que viria. Perseveraram porque criam no Messias vitorioso. E o versículo 39 do capítulo 11 nos diz, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Mas, irmãos, nós estamos em melhor situação do que eles, queridos. A fé deles era embasada na promessa do Messias, o Redentor vitorioso que viria, mas nós, irmãos, já vivemos de acordo com a concretização disso tudo. Nós não temos por que duvidar. Deus cumpriu a sua promessa no passado, Ele enviou seu Filho para salvar seu povo. E nós, crendo e conhecendo a história da Páscoa, irmãos, sabemos que o nosso Redentor vive e Ele se levantou sobre a terra. Ele venceu a morte, ressuscitou. Meditar sobre a Páscoa, queridos, precisa nos fazer perseverar.
Porque os nossos irmãos do Antigo Testamento, que creram no Messias que viria, e mesmo sem receber a promessa, eles perseveraram em meio ao sofrimento. E se nós, queridos, estamos em melhor situação que eles, então nós devemos perseverar. Eles contemplavam pela fé o Messias vitorioso. Nós vimos pela fé o Messias vitorioso. E isso precisa nos fazer perseverar. A Páscoa precisa nos fazer perseverar, irmãos, porque nós já vimos na palavra de Deus que isso funcionou com os nossos irmãos do passado. E nós confiamos que a glória final que nós esperamos vai se concretizar na nossa vida também. Mas em segundo lugar, queridos, a Páscoa nos faz perseverar, porque ela nos lembra que nós podemos nos livrar do sobrepeso. E eu não estou falando da sua forma física. Você já tentou fazer alguma atividade esportiva de calça jeans? Quando um jogador de futebol americano fica um tempo sem jogar por causa de uma lesão ou por algum outro motivo, quando ele volta, os comentaristas dizem que parece que ele está jogando de calça jeans molhada. Qualquer prática esportiva vai ser completamente prejudicada se nós não usarmos equipamento adequado, não é verdade? E ainda que você provavelmente já tenha tido que correr para pegar o ônibus com a mochila nas costas, você sabe que correr sem peso é muito melhor, não é verdade? É exatamente isso que o autor da carta aos Hebreus nos diz na continuação do versículo 1, queridos. Livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Não existe nada que atrapalha mais a nossa corrida de perseverança na fé do que o pecado, irmãos. Nossos pecados trazem dúvidas com relação à nossa salvação. Os nossos pecados fazem com que a nossa confiança desmorone. Os nossos pecados destroem a nossa comunhão com o Senhor. A confissão de fé de Westminster diz que mesmo que nós não venhamos a perder a salvação, o pecado causa o desagrado do Pai e faz com que o nosso coração seja dominado pelo medo, porque nós ficamos privados da luz do rosto do nosso Deus. Em outras palavras, queridos, é impossível perseverar na fé sem lutar contra os nossos pecados. É impossível perseverar na corrida se o pecado continua nos prendendo, se o pecado continua nos impedindo de correr. É por isso que a palavra nos diz: livre-se do pecado. Mas não pense que será fácil. Porque por causa da nossa corrupção, queridos, o pecado se apega firmemente a nós. É como se nós tentássemos correr amarrados pelas pernas. No entanto, irmãos, você concorda comigo que a Bíblia não falaria para nos livrarmos do pecado se isso fosse impossível? Se o autor da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz que nós devemos nos livrar do peso e do pecado, então é porque é possível fazer isso, não é verdade? Você não vai encontrar nenhum texto bíblico nos mandando voar, por exemplo, porque ele sabe que nós não conseguimos fazer isso. É como se nós olhássemos para o texto bíblico e alcançássemos e observássemos alguma coisa que é possível ser feita. Se ele nos manda nos livrarmos do pecado e do peso que o tempo todo se apega em nós, é porque é possível fazer isso. E como nós sabemos que isso é possível, irmãos? Por causa da Páscoa. A Páscoa nos lembra, irmãos, que existe vitória contra o pecado. Jesus, ao morrer na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, irmãos.
E ao ressuscitar, nos deu uma nova vida, um novo coração, justamente para podermos lutar contra o pecado que tenazmente nos assedia, para nos livrarmos do pecado que firmemente se apega a nós. Mesmo que nós saibamos a nossa estrutura, mesmo que nós saibamos que somos pó e que nós estamos sujeitos aos maus desejos do nosso coração, e por causa disso, irmãos, nós muitas vezes cedamos às tentações, a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o diabo e sobre o pecado, nos mostra que nele nós podemos vencer. A mensagem que a Páscoa nos anuncia, irmãos, é uma mensagem de libertação, de liberdade. Nós estamos livres das amarras do pecado. As algemas das nossas iniquidades não têm mais poder sobre as nossas vidas. A escravidão dos nossos maus desejos não tem poder sobre nós para nos dominar. Nós podemos perseverar, irmãos, porque a Páscoa nos lembra da vitória de Jesus sobre o pecado. A verdade é que muitos abandonam essa corrida e deixam de perseverar, porque não se apropriaram da verdadeira Páscoa. Ao morrer e ressuscitar, Jesus venceu os nossos pecados, queridos. E por causa de Jesus, nós podemos sim nos livrar do sobrepeso do pecado, para corrermos com perseverança. Mas em terceiro lugar, irmãos, a Páscoa nos faz perseverar, porque ela nos faz olhar para a esperança da fé. Um dos grandes riscos que os grandes atletas correm, irmãos, é perder de vista os seus objetivos, não é verdade? Quando eles param de olhar para a vitória como o alvo a ser alcançado, e eles começam a focar apenas no seu sucesso, inevitavelmente as suas carreiras podem naufragar. Acontece que na corrida da perseverança da fé, queridos, nós acabamos correndo o mesmo risco. Se nós olharmos para outro lugar qualquer, nós podemos perder o nosso alvo de vista. Perceba, irmãos, nós estamos num estádio. Tem uma grande nuvem de testemunhas que nos cerca. Todos nós nos sentiríamos tentados, irmãos, a olhar para essa grande nuvem de testemunhas. Acontece, queridos, que mesmo tendo os santos do passado como exemplos, eles não podem ser o nosso alvo, eles não devem ser o nosso alvo. As suas vidas estão registradas nas Escrituras para que nós conheçamos a fé que eles tiveram, mas para que nós aprendamos a ter o mesmo alvo da fé que eles tiveram. Ainda que eles sejam bons exemplos para nós, não são neles que os nossos olhos precisam fixar. Mas não apenas isso, queridos. Nós também não devemos fixar os nossos olhos nas nossas limitações. Tem um técnico bastante conhecido de futebol que costumava dizer: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Se nós ficarmos o tempo todo olhando para os nossos pecados, se nós ficarmos o tempo todo olhando para o peso que nos impede de correr, então, irmãos, nós não vamos ser bem-sucedidos na nossa carreira. O texto nos diz que nós devemos correr, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Nós precisamos correr olhando para Jesus, irmãos. Ele é o nosso objetivo. Nós não podemos perder o nosso vigor e a atenção olhando ao redor ou olhando para o nosso pecado. Nós precisamos olhar para Jesus, irmãos. E o texto nos explica o motivo. Nós precisamos olhar para Jesus porque Ele é o autor e consumador da fé. Normalmente, queridos, nós pensamos na fé como algo que acontece em nós, não é mesmo? Ainda que eu creio, nós estejamos já longe de acharmos que a fé é um sentimento positivo sobre a vida,
Mesmo assim, nós acabamos pensando na fé como algo que acontece em nós e apenas como algo que nós precisamos ter. Veja, isso é verdade. A fé é operada em nós. Nós cremos porque o Senhor nos concedeu a fé. Mas nós não podemos limitar a palavra fé a essa realidade salvífica, irmãos. E muito menos nós devemos achar que a fé é sinônimo de uma confiança inocente, de que as coisas vão dar certo. Quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós encontramos o autor da carta aos Hebreus dizendo que Jesus é o início, o autor e o fim da fé, o consumador. A fé começa em Jesus e tem o seu alvo em Jesus, a sua completude em Jesus, a sua perfeição em Jesus. A grande nuvem de testemunhas que perseverou, correu olhando para o Messias, tendo o Rei vencedor como alvo da sua fé. É nele que nós devemos manter os nossos olhos fixos, irmãos. Não apenas porque ele é exemplo para a nossa fé, não apenas porque ele é quem nos dá a fé, tudo isso também, mas principalmente porque ele é o começo, o autor e o fim, o consumador, aquele que completa a fé. A fé só existe quando está depositada nele. A fé só é aperfeiçoada, só pode ser aperfeiçoada e consumada quando está nele, em Jesus. Um mero sentimento positivo a respeito da vida não é fé, irmãos. A sensação de que uma coisa boa pode acontecer não é fé. Sem Jesus não existe fé. Jesus é o autor e consumador da fé. E se nós queremos perseverar, nós precisamos olhar para Ele como o alvo da nossa fé e como aquele que sustenta a nossa fé. Mas não apenas isso, irmãos. Nós precisamos olhar para Jesus porque Ele suportou todo o sofrimento por causa de uma alegria futura. Normalmente, quando nós lemos esse texto, irmãos, nós pensamos que a alegria que Jesus trocou era a alegria da glória que ele tinha junto com o Pai na realidade antes da sua encarnação. No entanto, queridos, não é isso que o texto quer nos dizer. A alegria era uma alegria que estava proposta. Ou seja, era uma alegria futura. O que o texto está nos dizendo, irmãos, é que Jesus suportou a dor, Jesus suportou o sofrimento e a vergonha da cruz, porque ele tinha a alegria futura como alvo. Ele sabia que por causa do seu sofrimento na cruz do Calvário, Jesus estaria redimindo o seu povo com Deus. Ele sabia que Jesus sabia que a glória prometida seria desfrutada pelos seus irmãos quando ele se entregasse à morte. Jesus estava olhando para a alegria futura, queridos, e por isso ele suportou o sofrimento. Olhar para Jesus nos faz perseverar, queridos, porque assim como Ele, nós temos a proposta de uma alegria futura. A esperança da vida eterna. Mesmo que os nossos sofrimentos sejam muitos, mesmo que a dor nos persiga incansavelmente, nós olhamos para a alegria da vida eterna que nos é proposta e que foi conquistada pelo autor e consumador da fé. A Páscoa nos faz perseverar, irmãos, porque ela nos faz olhar para uma alegria futura na glória, junto com Jesus. E ainda que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. E em último lugar, irmãos, a Páscoa nos faz perseverar, porque ela nos faz pensar para além das lutas dessa vida. Normalmente nós temos
a expectativa de ouvirmos que nós temos que fazer algo quando nós ouvimos um sermão, não é verdade? Nós esperamos que os pastores digam para nós que nós deveríamos ler mais a Bíblia, que nós deveríamos orar mais, que nós deveríamos participar mais ativamente da igreja, ou então até como nós deveríamos nos relacionar uns com os outros. Ainda mais num texto como esse, queridos, que fala a respeito de uma corrida. É algo prático, é algo intenso, é algo que nos conduz a um esforço. Mas aqui nesse texto, queridos, a ordem da palavra para nós é: pensem. Versículo 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. É curioso, irmãos, que diante de tantas dicas que a sociedade nos dá para mantermos o nosso bem-estar e a nossa saúde emocional, a palavra de Deus nos diz: pensem, considerem, avaliem atentamente. Irmãos, durante toda a sua vida, Jesus suportou a oposição dos pecadores. Jesus suportou a mentira e o engano dos fariseus. Jesus suportou a injustiça dos homens. Jesus suportou a incredulidade das pessoas à sua volta. Jesus suportou a cruz, irmãos. E Jesus suportou a nossa rebeldia contra Deus. Ele suportou a oposição e sofreu com essa oposição. E mesmo assim, Jesus pensava para além da oposição. Pensava para além das lutas dessa vida. Ele sabia qual era a alegria proposta. Ele sabia o que viria depois da oposição. A fé de Jesus o fazia pensar na glória eterna. A Páscoa, queridos, é a garantia de que as nossas oposições são passageiras. A Páscoa nos ajuda a pensar naquele que suportou o sofrimento. A Páscoa mantém os nossos pensamentos naquele que venceu toda a oposição que se levantou contra ele, até mesmo a oposição da morte. E quando nós pensamos nele e nos lembramos que ele venceu tamanha oposição dos pecadores, nós também podemos ter a plena convicção de que, olhando para ele, nós também podemos vencer os sofrimentos que aqui nós enfrentamos. Concluindo, queridos, eu e você temos uma corrida para terminar. Alguns vão chegar antes, outros depois, mas isso não quer dizer que aqueles que chegaram depois foram menos vitoriosos. Acontece, queridos, que o tempo todo nós somos atacados pelos nossos sofrimentos e pelas perseguições de um mundo mau. A Páscoa nos faz perseverar, queridos, porque ela nos faz olhar para aquele que venceu a morte. E é uma visão constante da glória de Jesus que vai reviver de fato a nossa alma, queridos. O texto termina dizendo que nós podemos não nos cansar espiritualmente e desanimar. Nós precisamos pensar em Jesus. Nós precisamos olhar para Ele. É olhar para Jesus que vai fazer o nosso vigor espiritual florescer, irmãos. Quanto mais nós contemplarmos a glória de Cristo pela fé, mais a força espiritual da nossa alma será encorajada, animada, restaurada. O motivo pelo qual nós vivemos tão cansados espiritualmente e desanimados com a nossa fé, irmãos, é porque nós enchemos a nossa mente e o nosso coração com tantas outras coisas e nós paramos de olhar para Jesus. Mas quando os nossos olhos focam em Jesus,
E quando nós mantemos os nossos pensamentos nele, então, queridos, nós somos encorajados. E a nossa vida espiritual é renovada. A Páscoa faz isso em nós, queridos. Quando nos lembramos da Páscoa e do que Jesus fez ao dar a sua vida e ao ressuscitar ao terceiro dia, nós podemos sim vencer o desânimo, vencer a fraqueza espiritual, e por causa disso, nós podemos perseverar. Por isso, não desanime, suporte as aflições e persevere olhando para Jesus. E que assim, Deus nos abençoe. Feliz Páscoa. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por esse dia. É verdade, ó Deus, que nós somos convidados a pensarmos e olharmos para Jesus todos os dias. Mas nós te louvamos porque o Senhor separou uma data para especialmente pensarmos nisso. Tanto aos domingos, todos os domingos, como hoje, no dia da Páscoa. Obrigado, Deus, porque por causa da Páscoa, nós sabemos que podemos perseverar, uma vez que olhamos para o exemplo dos santos do passado e eles perseveraram crendo no Messias. E Deus, muito obrigado, porque nós nos encontramos em melhor situação que eles. Deus, nós te louvamos pela Páscoa e por todo domingo, porque nós sabemos que podemos perseverar ao nos lembrarmos a vitória sobre o pecado e que nós podemos sim correr livres do sobrepeso que firmemente se apega a nós. Deus, nós te louvamos porque a Páscoa nos faz perseverar, porque é através da Páscoa e de todos os domingos que nós podemos olhar para a esperança da fé. Fé depositada naquele que é o início, o autor e aquele em quem a fé se completa, o Senhor Jesus. Nos faz olhar para a esperança da fé, porque nós sabemos que existe uma alegria futura que nos está proposta. Obrigado, Deus, porque a Páscoa nos faz perseverar, quando ela nos leva a meditar, considerar, pensar, para além das lutas dessa vida. Exaltado é o teu nome. Nós te pedimos, ó Deus, para que, apesar dos nossos sofrimentos, apesar da dor, apesar dos ataques de Satanás e deste mundo, apesar do nosso pecado, nós não precisamos viver cansados e desanimados, mas ao contrário, ao olhar para Jesus, nós podemos ter o nosso vigor renovado. O nosso vigor espiritual floresce quando nós olhamos e pensamos em Jesus. Opera nas nossas vidas. Fala ao nosso coração para que o tempo todo, ó Deus, nós possamos vencer o cansaço e o desânimo que nos abate quando os sofrimentos chegam. Opera em nós. Que a Páscoa e todo domingo, quando nós nos reunimos para adorarmos o Senhor, nos ajude a lembrar da glória prometida, da alegria prometida que nós teremos junto contigo no céu. Opera nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Se você pode, eu quero te convidar a se colocar em pé, eu vou impetrar a bênção e logo em seguida, queridos, nós vamos cantar o amém. Domingo especial, domingo de Páscoa, e que nós celebramos a nova vida, a ressurreição, que Jesus pela qual Jesus passou e pela qual nós também passaremos. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o ressurreto, o vencedor, o amor de Deus, o nosso Pai, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que há de nos ressuscitar, e que a consolação do Espírito Santo de Deus, que revigora a nossa alma,
seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém.